Então eu queria falar com vocês sobre um assunto extremamente importante, que é o arco gótico de Guise, de um grande pesquisador, isso em 1910, é odontologia de raiz, pessoal, 1910. E por incrível que pareça, no começo desse século, 1910, 1920, 1930, nessa época, os grandes pesquisadores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles estavam pesquisando a fundo os movimentos mandibulares. E é muito interessante que, mesmo às vezes separados por um continente que não tinha tanta comunicação, eles às vezes caminhavam e chegavam às mesmas conclusões. Isso é muito interessante como é a pesquisa, né? E muitos acabavam idealizando um articulador de acordo com a sua filosofia. Então, por exemplo, você tem ali o articulador, por exemplo, aqui, ó, professor Tadashi Tamaki, né? Eu tenho dois articuladores aqui totalmente ajustáveis, né? E esse articulador é a filosofia que o professor Tadashi Tamaki tinha, ele incorpora nesse articulador. Assim como Stuart fez a mesma coisa no articulador de Stuart. Então é uma época, pessoal, se você quiser, lógico, você quer aprender, mas vamos sair da superfície. Se você quiser mergulhar fundo em um assunto, é preciso que você vá ali numa época em que se dedicava muito tempo em pesquisa, para que você possa entender um pouquinho. E mais do que isso, é uma pesquisa que você pode levar para a sua clínica, para o seu dia a dia. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre o arco gótico de Guise, mas antes eu quero pedir uma licença poética aos meus colegas dentistas e aos meus colegas protéticos com mais experiência. Porque quando a gente fala na internet, eu tenho que atingir tanto o aluno recém-formado, quanto o aluno que está formado há 40, 50 anos, né? Ou o dentista que está formado há 40, 50 anos. Então eu vou falar numa linguagem simples. Para quê? Para que vocês possam, todo mundo possa entender de uma maneira bem didática, mas eu vou pedir desculpas, porque às vezes eu vou usar um termo mais chulo, mas eu quero, na verdade, que vocês entendam a filosofia. Não adianta a gente querer complicar muito e vocês não entenderem a filosofia, ok? Então, arco gótico de Guise. Basicamente, se eu imaginar a minha mandíbula, eu preciso posicionar essa mandíbula no espaço no caso de uma reabilitação total. O que seria uma reabilitação total? Uma prótese total, o paciente perdeu dimensão vertical ou perdeu a posição da mandíbula no sentido horizontal. Isso serve para overdenture, isso serve para prótese tipo protocolo, isso serve para uma prótese fixa completa, ou seja, o paciente perdeu a sua posição de parada no sentido vertical e horizontal, eu vou ter que achar essa posição, eu como clínico, como protesista. Muito bem, e como é que eu vou achar esta posição? Olha só, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu demorei muito para aprender isso. A dimensão vertical de oclusão, a posição da mandíbula nesse sentido vertical, dimensão é sinônimo, duas dimensões é sinônimo de medida. E medida a gente mede com a régua. Então, essa altura, dimensão, é uma régua. Então, eu tenho dois pontos, por exemplo, um aqui na maxila e um na mandíbula, e a minha dimensão, por exemplo, é 5,2 centímetros, 52 milímetros, ok? Ok. Se eu perder os meus dentes e eu tiver aqui 200 pessoas nessa sala assistindo essa aula, e as 200 forem fazer uma prótese prosmar, e você fez 51 milímetros, o colega do lado fez 50 milímetros a DVO, o outro acertou na mosca qual era a minha DVO, 52. E o outro fez 53. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Praticamente nada. Porque a DVO, ela tem um limite, uma plasticidade de alguns milímetros.
Então, vou repetir, a DVO é uma medida no sentido vertical. E se você errar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é lógico, talvez a estética fique um pouquinho mais fechada, ou um pouquinho mais aberta, mas vai haver uma reacomodação do espaço funcional livre, vai haver uma reacomodação do espaço funcional de pronúncia. O paciente, no caso eu, Osmar, eu vou sair feliz mastigando com 5.1, mastigando com 5.2, mastigando com 5.3. É lógico, se um fizer uma prótese com 4, pelo amor de Deus, eu vou ficar muito chateado. Eu vou ficar velhinho, chateado e vou ter dificuldade de deglutir. Se fizer com 7, eu não vou conseguir. O espaço funcional livre, eu vou ficar muito nervoso porque eu vou ficar cansado. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe uma plasticidade fisiológica. Ok? Então, DVO é difícil achar? É difícil. Mas eu tenho uma certa gordurinha. Beleza. Pessoal, a posição da mandíbula no sentido horizontal não é uma medida. Não. A posição da mandíbula no sentido horizontal é um ponto. É um ponto. É que nem você tem ali um prego na parede e um martelo. Pá! 1 milímetro para o lado. Começa com F e termina com o deu. Unam aí essa letra com essa palavra. A posição da mandíbula no sentido espacial, no sentido horizontal, é um ponto. Ou você acerta, ou você erra. Se você reabilitar, em vez desse ponto, você colocar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você perdeu. Você errou. Agora, se você acertar, o paciente volta depois de 1, 2 anos, continua certo. Mesmo que ele perca um pouquinho da DVO, continua certo. Então, o arco gótico de Guise é uma técnica de um grande estudioso de próteses totais. E o Guise, ele fez um gráfico no sentido horizontal. Por que horizontal? Porque o arco gótico de Guise, ele busca encontrar a relação cêntrica no sentido horizontal. Então eu falei para vocês, a dimensão vertical de oclusão é uma medida e a DVO é um número. Esse número permite pequenos movimentos, para cima ou para baixo, sem prejuízo clínico. Agora, a posição da mandíbula no sentido horizontal, se eu imaginar que eu tenho aqui um lápis, tá? E eu prender aqui na minha mandíbula, e eu vou fechar. O ponto que eu fizer aqui em cima, essa posição, qualquer mordida que eu morda fora desse ponto, eu estou errando. E esse ponto, ele significa que os côndilos, quando eu fecho, eles devem estar na posição mais centralizada na cavidade articular. Ok? Então, se você imaginar o seguinte, ele pegou e falou, bem, para marcar um ponto é fácil, é um papel e é uma caneta. Mas, como eu estou trabalhando com prótese total, eu vou trabalhar aqui com uma plataforma, tá? Horizontal, lógico, tá? E eu vou trabalhar com uma caneta, só que a minha pua. Deixa eu mostrar para vocês, muito simples. Eu tenho uma mola aqui, e eu tenho a ponta, que é um lápis, tipo por aqui, para dar, Quando eu aperto, sobe e desce, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar na maxila a minha caneta, que seria esta pua, e eu vou colocar isso no plano de orientação, tá? E eu vou colocar aqui, no inferior, eu vou prender no plano, eu vou prender no plano aqui, No plano inferior eu tenho meu papel e no plano superior eu tenho a minha caneta. O que mexe? A mandíbula. Se eu fizer uns movimentos, eu estarei riscando nesse papel o arco gótico de Guise. E o arco gótico de Guise nada mais é do que basicamente 3 movimentos. Um movimento para frente, ou seja, um movimento protrusivo.
Boa noite, Luan. Ó, consegui ler, fazia tempo que eu esquecia de ler aqui. Marci também, Lenilton, Multisorriso. Ó, eu fico muito feliz. Laboratório, adoro essa união protético e dentista. Vamos parar de falar mal de dentista no Facebook, os protéticos e protéticos. Vamos parar de falar mal de dentista. Um depende do outro, somos um time, gente. Não é verdade? Quando o time não está jogando bem, vai marcar gol contra, né? Não somos uma ilha. Então, assim, um depende do outro, é ou não é? É isso aí. E quanto mais o protético souber a parte do dentista e mais o dentista do protético, nossa, como a vida é maravilhosa e como a odontologia é linda. Então, basicamente, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um movimento protrusivo, nós temos lateralidade esquerda e lateralidade direita. Então eu vou simular aqui para vocês, tá? Ó, imagine que isso aqui está no plano inferior, que é o nosso papel, e aqui, ó, eu prendi aqui, né, na maxila. E olha só, o que vai movimentar? A mandíbula. Agora eu vou pedir para o paciente fazer um movimento para frente. Ele vai fazer um risco. Vou pedir para fazer um movimento para a direita. E vou pedir para fazer um movimento para a esquerda. Qual será o resultado disso aqui? Agora eu vou fazer, vou fazer o seguinte, vou fazer desenhando para vocês. Em vez de eu colocar aqui a minha pua, tá? E como é que a gente riscava? A gente colocava numa cera, deixa eu pegar o articulador aqui, ó. Tadashi Tamaki, eu tenho outro, deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é da minha época do mestrado, eu fiz 10 próteses totais maxilomandibulares, tá vendo aqui, ó? Nós colocávamos uma cera, né? E aí, uma cera de incrustação e a pua, ela riscava nessa cera e formava o arco gótico de Guise, tá bom? Então, mas eu quero fazer para vocês aqui, ao vivo, para vocês entenderem bem. Então, imagina que isso está preso no plano de orientação inferior e aqui a pua é essa caneta. Quando eu faço um movimento protrusivo, eu faço um risco. Lateralidade direita, lateralidade esquerda, e eu faço um arco gótico de Guise, que é o pé de galinha. É esse pé de galinha. Ok? Então, imagine vocês que o paciente fez esse movimento. Muito bem. Esse encontro aqui desses três, ó, ele não consegue, quando ele vai para trás, ele vai para frente, o máximo e volta. Então aqui é protrusiva. Quando ele volta para o mesmo ponto e ele vai para a lateralidade direita e ele vai para a lateralidade esquerda. Significa que esse ponto aqui, o que é? Ouviu o quê? É isso mesmo. Relação cêntrica. A relação cêntrica é um ponto no sentido horizontal que é a partida de todos os movimentos. Ó, estou em RC, vou para frente e volto. Vou para a esquerda, volto e vou para a direita, volto. Então, a intersecção, que coisa mais linda! Intersecção. Vou pegar o Aurélio aqui. Aurélio, intersecção, encontro de 3 linhas do arco gótico de Guise. Então, este ponto aqui é RC. Ok? Agora, esse arco gótico de Guise, ele foi idealizado, e aí, quando você achava essa posição, você travava o articulador e você montava em RC. Eu quero falar rapidamente sobre RC, mas muito rapidamente. Você imagina o seguinte, que eu tenho aqui o meu côndilo e eu faço pequenos movimentos de abertura e fechamento assim, ó. 1 centímetro de abertura. Eu tenho apenas a rotação do meu côndilo, ó. Se eu for abrindo a boca um pouco mais, ó, vou abrir 3 centímetros, ó. Transrotação do côndilo, ó. Ele roda e sai da cavidade articular. Então, o movimento de abertura grande não é bom para nós pegarmos esse eixo de rotação. Qual seria o bom? Pequenos movimentos assim, ó. Quando o côndilo ele só roda na cavidade articular. E, muito bem, se
ele só roda na cavidade, ele está lá bem centralizado. Um autor chamado House, também lá do começo do século, ele falou, eu vou fazer a técnica de House para descobrir o ponto de parada da mandíbula no sentido horizontal. E essa técnica de House, o que é? Nada mais é do que pequenos movimentos de abertura e fechamento assim, ó. Curtinho, tac, 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 tac. Então, olha que interessante. Se eu colocar essa plataforma num plano de orientação inferior, se eu colocar a minha pua no plano de orientação superior, pedir para o paciente fazer uma protrusiva lateralidade direita ou esquerda, eu vou encontrar na intersecção a relação cêntrica. Mas tem um outro problema. Nós não temos 100% das pessoas esse arco gótico de Guise, nem sempre a RC ela é coincidente com a MIC. Vamos falar em dentados agora, ó. Nem sempre o paciente vai mastigar aqui nessa posição. Na verdade, nós temos 3 possibilidades diferentes no ser humano com relação à análise da posição da mandíbula no sentido horizontal com relação à relação cêntrica. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para... Isso. Não sei se está em reflexo, eu acho que é melhor eu pegar aqui na mão. Melhor, né, pessoal? Ó. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vamos aqui para o primeiro aqui, ó. Olha só, pessoal. O arco gótico de Guise, né? Nessa primeira parte aqui, ó, eu tenho RC, tá aqui. E aí eu peço para o paciente fazer assim, ó. Com a mesma pua aqui, ó, eu peço para ele fazer pequenos movimentos de abertura e fechamento. Ou seja, eu pedi para ele fazer protrusiva, lateralidade para a esquerda e direita e achei RC. E aí eu vou pedir para ele fazer pequenos movimentos, técnica de House, que é exatamente assim que eu faço na minha clínica para descobrir a oclusão do paciente. E aí, o que acontece com esse paciente? Ele vai batendo aqui, ó. No mesmo lugar. Que legal! Então eu sei que esse é um paciente onde a RC ela é igual à máxima intercuspidação. Então, se imaginar um dentado, quando ele deglute ali, ó, a MIC dele, quando ela está exatamente em RC, o côndilo está absolutamente centralizado na cavidade articular. Ótimo! Então, esse paciente, se eu tiver que reabilitá-lo, eu vou reabilitá-lo na RC e ele vai mastigar na RC. Mas, nós temos um segundo tipo de paciente. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu fiz o arco gótico de Guise, ele fez a protrusiva, ele fez a lateralidade para um lado, lateralidade para o outro, e o que nós encontramos na intersecção? A RC. Mas aí eu pedi para ele fazer pequenos movimentos de abertura e fechamento e fiquei vendo aonde a pua batia na plataforma. E sabe o que acontecia? Isso aqui, ó. Ele ia indo para frente. Deixa eu pegar uma outra caneta melhor aqui, ó. Que eu marquei com preto. Aqui, ó. Aí ele vinha e fazia o seguinte, ó. Ó. Ele saía da RC e começava a bater aqui, ó. Ele estava no centro ainda, mas ele ia mais para frente. Esse tipo de paciente, que é o segundo tipo, nós denominamos cêntrica longa. Cêntrica longa. Onde você tem a posição de RC, imagina, se eu manipular ele para RC, é um pouquinho mais para trás. É uma dele morder, ele faz assim, ó. Ele vai um pouquinho para frente, sem desviar da linha média, e ele morde um pouquinho mais para frente. Esse paciente é cêntrica longa. Significa que, se você for fazer um ajuste oclusal numa coroa, é importante você manipular, bater em RC, depois relaxar a mandíbula, pequenos movimentos de House, bater uma oclusão e, de preferência, você dá um caminho de RC para OC. Por quê? Porque isso aí vai ser uma liberdade cêntrica. Ele vai ter condição de deglutir e mastigar, ou seja, ele tem um pequeno movimento no sentido horizontal, um destravamento, porque não é em RC que ele gosta de mastigar, ok? E nós temos finalmente um terceiro tipo, aqui, ó. Espera aí que aqui deu uma
Aqui, ó, arco gótico de Guise, certo? No vértice, no encontro, nós temos o quê? A relação cêntrica, aqui, ó. Só que se eu pedir para ele abrir e fechar pequenos movimentos de abertura e fechamento, ele vai pegar e sair da linha média e começar a morder aqui. Ele mastiga aqui, ó. Ou ele mastiga aqui, ó. Tanto faz, ele sai da linha média. Então eu tenho uma oclusão excêntrica, onde RC é diferente da OC, da máxima intercuspidação, e sai da linha média. Pessoal, isso aqui, RC igual a OC, é fisiológico. A cêntrica longa, RC diferente de OC, mas ainda na linha média, é fisiológico. Agora, isto aqui, ó, oclusão excêntrica, é patológico. E vocês sabem que a maioria, eu não vou dizer 100%, mas eu acho que 99% do paciente de próstase total que chega no seu consultório, ele tem uma oclusão excêntrica, uma oclusão patológica, adaptativa na situação que lhe deram. Então você imagina, ou ele tem perda de DVO, se ele tem perda de DVO, 100% ele tem oclusão excêntrica. Ninguém perde DVO numa linha média assim, ó. Certinho, certinho. Aí ele perde, entorta para um lado ou entorta para o outro. Não tem jeito. Então, esse paciente que nos procura, 100% ele está com oclusão excêntrica. E aí, como é que o professor Tadashi Tamaki, ele pensou nisso? Ele falou, puxa vida, existe uma grande porcentagem, muito maior nos desdentados do que nos dentados, de oclusão excêntrica. E por que isso? Lógico, passou por várias próteses, é mais difícil tirar o registro de mordida. Isso foi fazendo com que o paciente tivesse uma mordida descentralizada, adaptativa, patológica. Né? Mas é o que ele tinha para o momento. E aí ele pensou o seguinte, quando ele determinava o arco gótico de Guise no seu articulador, aqui, ó, se ele encontrasse o RC igual ao OC, o articulador ele é todo travado nessa posição. E ele fazia apenas um único ajuste. Mas olha que interessante, aí, olha, Tadashi Tamaki, se você está me ouvindo aí, onde você estiver, parabéns por tanta pesquisa, porque a sua filosofia é muito bonita. Ele fez um articulador que a gente tem a possibilidade, ó, de mexer no côndilo para frente e para trás. Então, o que ele imaginou? Quando você tem um arco gótico, por exemplo, cêntrica longa, ele tem RC aqui, mas ele joga um pouquinho a boca para frente para MIC, para OC, o que ele faz? Ele faz um ajuste oclusal nos dentes, né, em RC, aí ele abria, soltava o articulador e ele ia com a pua até para frente, na cêntrica longa, travava em MIC, e aí travava o articulador, fazia um novo ajuste e depois, entre RC e a MIC, ele fazia sulquinhos para que desse essa liberdade, essa cêntrica longa. Era compensada, né? Era nessa liberdade cêntrica, ou seja, você dava conforto para o paciente que tem uma oclusão em RC, mas gostava de morder um pouquinho para cima na linha média. E aí ele falou assim, não satisfeito, como esses côndilos eles podem movimentar, né, para frente e para trás, se o paciente, quando fizesse o arco gótico de Guise e ele fosse esse aqui, ó, da oclusão excêntrica, ele travava em RC, fazia o ajuste oclusal e aqui ele levava a pua até aqui e ele fazia o ajuste em excêntrica. Mas ele acreditava, e com muita razão, que com o passar do tempo, esse paciente, como isso aqui é patológico, ele fazia um ajuste oclusal aqui, ó. Ele fazia um ajuste em cada dente, uma liberdade para essa oclusão excêntrica voltar para o centro,
ou para voltar para RC. Ele fazia um triângulo em cada dente, em cada ponto de contato, porque ele acreditava que isso é patológico. Se ele fosse cêntrica longa, a gente precisaria dar liberdade para o centro. E se ele fosse RC igual a C, ele voltaria ali para trás. Então imagine vocês que o articulador permitia não só identificar qual dos 3 tipos era aquele paciente, mas também fazer com que existisse um retorno para a fisiologia, ou para a cêntrica longa, ou para a oclusão excêntrica para RC igual a C, levando esse paciente para muito mais conforto. E é engraçado que quando eu aprendi isso, eu falei, gente, mas isso, eu diria que é quase que impossível de se fazer clinicamente. Eu fiz no meu mestrado 10 próteses no articulador Tadashi Tamaki, maxilomandibular, ou seja, próteses duplas, mas como na minha tese eu trabalhei com montagem de dentes e disposição de dentes, para cada inferior eu fiz 5 superiores, ocluindo uma com diastema, uma com senil, uma com montagem masculina, uma com montagem feminina e uma com montagem clássica, e depois eu queria saber quais as pessoas mais gostavam. Então, na verdade, eu fiz 60 montagens de dentes. E como a maioria tem oclusão excêntrica, eu tive a dificuldade tremenda que eu tinha que ajustar todos os pontos de contato em relação cêntrica. Depois eu mexia no dispositivo condilar, se ele era excêntrico, né? Ajustava em excêntrica e levava para a linha média, ajustava e fazia esse triângulo, essa liberdade, ou seja, a prótese, quem era mordida excêntrica, ele deixava uma liberdade para ir para o centro e para trás. Ele podia ir para o centro ou para o RC. E vocês imaginem a dificuldade clínica disso. E é muito interessante que anos depois eu consegui fazer um caminho diferente, com a mesma filosofia do grande mestre Tadashi Tamaki. E qual foi a filosofia? Hoje eu recupero a DVO na prótese antiga e deixo as cúspides planas, funcionando como uma verdadeira placa mio-relaxante. Então o que eu espero? O paciente que é RC igual a C, beleza, eu recuperei a DVO na hora, ele vai estar lá naquela posição. Mas eu sei que não isso é a minoria que acontece no paciente total. O que vai acontecer efetivamente na grande maioria de pacientes total? Eu vou recuperar a DVO, e eu já falei, posso errar 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, não tem tanto problema clínico, mas como é só um ponto a mordida, e a mordida dele está num ponto desviado da linha média, eu preciso fazer com que a mandíbula se reposicione no centro. E como é que eu faço isso? Cristo Rei! Como eu faço isso? Muito fácil. Tira as cúspides. Tira as cúspides, ou seja, se eu recuperar a DVO, desculpa, pessoal, se eu recuperar a DVO, Cristo Rei, veja se você me entende, e eu deixar as cúspides planas, a mandíbula excêntrica, sozinha, aonde ela quer ir? Aonde? É óbvio, ela quer ir para o centro, ela gosta de ficar no centro. Nenhum côndilo gosta de ficar torto, porque quando você morde torto, um lado está estirando o ligamento e outro lado está comprimindo a região bilaminar. Deu para me entender? E não adianta me olhar com essa cara que eu falei pro dentista, eu quero o dente grande, porque o Osmar falou que quanto maior a visibilidade, mais sensual. Capite? Enfim, se você recuperar a DVO e deixar plano a mandíbula excêntrica, o arco gótico de Guise, que marcou excêntrico, eu não faço arco gótico de Guise, entendeu? Tudo eu estou falando isso para dizer hoje o que eu faço. Aí eu deixo sem cúspide. O que vai acontecer? Para onde a mandíbula quer ir se eu der liberdade? Para o centro. Se ele for cêntrica longa, ela vai só para o centro e um pouquinho para frente. Se RC for igual a C, ele vai para o centro, que já vai automaticamente para a relação cêntrica. Então, hoje, clinicamente, eu nunca, never,
Jamais eu vou deixar uma paciente que vem com uma oclusão excêntrica, com perda de DVO, eu deixo a prótese de lado e começo a fazer uma prótese nova. Porque no momento que eu for fazer o meu registro de mordida, e eu fiz isso durante 16 anos, dando aula na graduação, a técnica convencional, esta musculatura está toda doente, desviada. Há 30 anos ele está mordendo um pouquinho para a esquerda. Há 30 anos. Aí você vai manipular essa mandíbula e fala, relaxa, dona Maria, relaxa. Você vai errar a oclusão. Você vai errar a posição da mandíbula no sentido horizontal. E a posição da mandíbula no sentido horizontal é um ponto. Se você errar, você errou. Você acertou seu dedo com o martelo. E é um ponto, é um prego que você tem que pôr na parede. E como é que você faz isso? Tem um ditado que diz que quando você não consegue tirar um prego da parede, você prega outro por cima. Isso tem a ver quando você não consegue esquecer uma ex-namorada, arruma uma outra. Agora, se você tem uma posição errada, não adianta você querer Peter Dawson, Cerenza, tentar manipular a mandíbula, porque você não vai conseguir, porque está tudo doente. Então você restabelece a DVO na prótese antiga, deixa sem cúspide e a mandíbula vai para onde? Para onde ela quer ir, para a fisiologia, para a posição mais centralizada, e aí ela vai deglutir nessa posição, o paciente vai falar nessa posição, você vai testar essa posição clinicamente, e a técnica da clonagem terapêutica é isso, você testa na boca uma nova DVO, deixa a mandíbula ir para onde ela quiser, e depois você duplica essas próteses, que são verdadeiros protótipos um para um, vira um clone que é uma moldeira individual dentada, e aí você tira um registro nessa moldeira, porque você transforma um paciente desdentado num paciente dentado, e as coisas começam a dar certo na clínica. E aí quando você chega lá com a sua prova dos dentes em cera, fecha, faz house, tac, 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 e não há desvio, porque você quer saber se você errou aquele ponto lá, é muito fácil. Põe os dentes ali, em cera, e manda fazer house, pequenos movimentos de abertura e fechamento, sem manipular o paciente. O máximo que você pode fazer é tocar aqui na ponta do mento para ver se ele não está protruindo. Só toca e fala, abre. Se você perceber que os dentes se casam sem nenhum tipo de derrapada, em nenhuma vertente que ele morde e depois ele encaixa, você acertou esse ponto. E quando você acerta esse ponto, esse é um ponto estável e que se mantém com o passar dos anos. Isso eu tenho visto nos retornos de próteses totais, anos depois. Às vezes os dentes já estão mais desgastados, já perdeu um pouquinho de DVO, mas quando você acerta o ponto de oclusão, mesmo com a perda de DVO, como é o eixo de rotação de fechamento, continua naquela posição fisiológica. E quando você erra, volta 6 meses depois, continua errado. 1 ano depois, continua errado. 10 anos depois, continua errado. Porque não há condição. O paciente não quer fechar torto. Ele fecha torto, mas ele não quer fechar torto. Isso vai dar muito conforto para o seu paciente. Se você acertar esse ponto, você vai dar uma ótima deglutição, você vai dar mais estabilidade para suas próteses totais, você vai dar muito mais alegria para esse paciente, porque nós deglutimos centenas e centenas de vezes. Mastigar, a gente mastiga pouco, mas deglutir é o objetivo maior de um reabilitador bucal. Se você acertar esse ponto, ele vai deglutir com muita facilidade. Se você acertar a DVO e esse ponto, aí, meu amigo, ele vai ficar muito alegre. Por quê? Porque ele vai ter conforto nas inúmeras deglutições do dia a dia. Então, meu querido Guise, onde quer que você esteja, em 1910, isso é odontologia de raiz. Porque a mandíbula, ela continua fazendo os mesmos movimentos desde 1910. Não adianta a gente querer simplificar. E eu estive no IN 2019, este ano, agora 2 meses atrás, em agosto, eu vi um articulador totalmente ajustado, virtual, coisa mais linda. Mas, meu amigo, se você não souber dar informações, se você não souber alimentar esse computador, se você não entender de movimento mandibular, não adianta, porque quem aperta esse botão do computador é o ser humano.
Então, somos nós que temos que estudar, somos nós que temos que ir atrás da informação. E você, meu amigo, minha amiga, se pegar livros de mais de 100 anos atrás, você vai ficar extremamente surpreso como se estudava antigamente. Hoje, infelizmente, são muitas informações, tudo na superfície. Mas se você quiser imergir, mergulhar, entender esse organismo complexo que é o ser humano, é muito importante que você resgate informações antigas e comece a aprender de baixo para cima. Compre um livro de base e você leia e você vai ficar extremamente surpreso que muitas coisas que se fazem hoje foi graças aos grandes estudiosos de muitos anos atrás e a quem a gente deve todo o nosso respeito. Meus queridos, era isso que eu tinha a conversar. Estou aqui com meu amigo que me ajuda bastante aqui a dar as minhas aulas. Quero dizer que eu estou muito feliz aí com a presença de todos. E nós estamos aqui para divulgar odontologia, divulgar saúde. Essa é a nossa principal intenção. Espero que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.